Olá, amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um dia que nos reunimos aqui nessa sala de leitura. Hoje é o dia de número 100. Chegamos então em uma marca considerável, 100 dias, todos os dias juntos aqui com vocês para lermos e interpretarmos os textos sagrados. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 9. Abre aí também a sua Bíblia, Romanos 9. Aqui, a minha já está aberta. Façam as suas anotações. Bom, não esquece de dar aí o seu like, de se inscrever no canal, se você é novo por aqui, de compartilhar essa leitura, ser um compartilhador da palavra de Deus. Isso tudo faz parte do nosso plano. Vamos fazer nossa oração? Senhor, obrigado por mais uma manhã diante da Tua presença. Para quem está conosco ao vivo, é mais uma semana de trabalho que se inicia. Pedimos ao Senhor a força, direcionamento, luz, paz. E para que neste momento de leitura tudo corra conforme a Tua vontade, pedimos também que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos em frente. Hoje é o dia de número 100 do nosso plano de 365 dias. Estamos então em Romanos, capítulo 9. Bíblia na tela, versículo 1. Romanos 9, versículo 1. Eu digo a verdade em Cristo e não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração. Porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Então, a gente vê aqui o apóstolo Paulo demonstrando uma grande tristeza por ver que os seus irmãos da carne, os seus compatriotas, os israelitas, não haviam se convertido. Ele chega até a dizer que se ele pudesse renunciar à salvação dele para salvar os seus irmãos, ele faria isso. É algo muito nobre aí da parte do apóstolo Paulo, mas impossível, né? O que ele está falando aqui seria impossível de realizar, uma vez que ele foi escolhido, chamado, uma vez que ele entrou no plano da salvação, alcançado pela graça. Não tem como, né? Mas ele chega a dizer que ele mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo, ou seja, renunciar à minha salvação, para que os meus irmãos fossem salvos. Ele estava falando isso com muito pesar, porque ele vai entrar agora, nós vamos ler daqui para frente, ele vai entrar agora em um assunto muito polêmico, que até hoje diverge muitas opiniões, que é no sentido dos escolhidos, dos eleitos, dos predestinados. Deus, antes mesmo da criação do mundo, que ele é de eternidade a eternidade, Deus é de eternidade passada a eternidade futura. Nós estamos aí no meio, não sabemos quantos anos isso, mas estamos em uma fase em que Deus rasga a eternidade, vamos dizer assim, a linha da eternidade e coloca o mundo, cria o mundo. Então, desde antes da criação do mundo já era Deus e ele já tinha um plano para o que nós chamamos de mundo, o que nós chamamos de vida. Então, ele já tinha um plano e no seu plano ele já tinha determinado como seria. Então, ele escolheu um povo. Por que ele escolheu esse povo? Não sei. Ele é soberano, ele é Deus. A gente vai ler aqui e vai ver o apóstolo Paulo dizer isso. Ele é Senhor, ele é Deus. Nós somos como criatura. Por acaso, o barro pode olhar para o oleiro e falar: ô oleiro, por que você está me fazendo esse vaso dessa forma? Não tem como. Então, Deus escolheu um povo, Deus cuidou daquele povo, aquele povo recebeu a promessa. Mais para frente, Deus
faz com que alguns daquele povo, por causa da sua rebeldia, da sua desobediência, eles percam aquele direito, aquele acesso à promessa, e ele abre então para os gentios, que ele já tinha predeterminado que seria assim. Enfim, a gente vai entrar nesse assunto, vamos lendo com atenção para você entender. Mas antes mesmo de entrar no assunto, Paulo ele já fala, olha, eu vou falar algo para vocês aqui, é a verdade do meu espírito, e eu tomo o Espírito Santo como testemunha na minha consciência que é com tristeza que eu digo isso. É com tristeza que eu digo que vocês, meus compatriotas, sangue do meu sangue, vocês rejeitaram a salvação e por isso vocês estão perdendo essa oportunidade, perdendo essa graça. É isso que Paulo quis dizer aqui logo no início. Versículo 4. Vocês que são israelitas, aos quais pertence a adoção e a glória e os pactos e a entrega da lei e o serviço de Deus e as promessas. Então, foi para aquele povo que Deus fez promessas, pactos, para aquele povo que Deus entregou a lei. Versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Nós, porém, que a palavra de Deus tenha permitido o seu efeito, não porém que a palavra de Deus tenha perdido o seu efeito, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem a semente de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, os que são filhos da carne, estes não são filhos de Deus, mas os que são filhos da promessa são considerados como semente. Então, já está começando a dizer aqui o seguinte, tudo bem, a promessa foi feita aos judeus, aos descendentes de Abraão, foi com esse povo que Deus fez pactos, foi para esse povo que Deus entregou a lei, mas nem todos os que estão em Israel são israelitas. Nem todos que nasceram da carne, do sangue, são de fato filhos. Filhos são são considerados filhos aqueles da semente de Abraão, filhos da promessa que Deus fez. Deus fez uma promessa dizendo o seguinte: em ti serão benditas todas as nações. E essa promessa se completou em Cristo. Cristo é a semente direta de Abraão, e por causa da obra de Cristo, todas as nações que crê nele são abençoadas por fé. Versículo 9. Porque esta é a palavra da promessa. Por esse tempo eu virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu um de nosso pai Isaque. Por quê? Não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição e não por obras, mas por aquele que chama. Então veja o que está entre parênteses para a gente entender. Veja, Deus chamou Abraão e fez uma promessa. Abraão, em ti vai ser bendita todas as nações. Só que eu estou escolhendo um povo, a sua descendência. Os que descenderem de ti vão crescer, vão se multiplicar, é um povo que eu vou guardar. Esse é o povo que eu escolhi. Só que Abraão teve mais filhos. Abraão teve o filho com uma serva, que é o Ismael, né? Abraão teve mais filhos. Só que o filho da promessa é Isaque. Foi ele que eu escolhi. Eu escolhi Isaque e vai ser a partir de Isaque
Então, Isaac casa com Rebeca, Rebeca fica grávida e tem 2 filhos no ventre dela. Então, para que continue da mesma forma o pacto que Deus fez, a promessa que Deus fez de escolher um povo, então, Rebeca está grávida de 2. O que Deus fala? Lá desde quando ela estava grávida no ventre, o que está entre parênteses, vamos ler de novo para entender. Por quê? Não tendo os filhos ainda nascido, os gêmeos, nem tendo feito algo bom ou mal. Então, eles não tinham nascido ainda, eles não tinham feito obras nenhuma para dizer, esse foi o melhor, por isso que Deus escolheu. Eles ainda não tinham feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer, segundo a eleição. O propósito de Deus tem que permanecer, é porque eu elegi um povo, é porque eu escolhi um povo, e não vai ser por obras, mas vai ser porque Ele que chamou, por aquele que chama. Então, versículo 12. Isto foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais jovem. Como está escrito: eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Veja que coisa. Então, Deus está mostrando aqui o seguinte: quem escolhe sou eu. Não é por obra. No que diz respeito ao cumprimento da promessa, aqui está mostrando que foi porque Deus escolheu, foi porque Deus chamou. Não foi porque Abraão era melhor. Deus escolheu Abraão. E a sua descendência direta do filho da promessa, Isaque, não dos outros. Então, dos filhos de Isaque, para que mantivesse ali o princípio da escolha, da eleição, eu escolho Jacó e não Esaú. Não vai ser por obra, vai ser porque eu escolhi e pronto. Aí abre-se um questionamento. Então Deus ele é injusto? Então Deus faz acepção de pessoas? Vamos ver aqui. Paulo ele era maravilhoso. O próprio Paulo já perguntava e respondia. Ele já fazia as perguntas que ele sabia que as pessoas iam pensar e já respondia. Olha só, versículo 14. O que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma. Porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta misericórdia. Está vendo só? Não é daquele que quer. Ah, eu quero. Nem daquele que corre. Ah, eu vou fazer mais. Mas de Deus que manifesta misericórdia. Meu irmão, minha irmã, aqui fica muito claro que se tem uma coisa que a gente tem que pedir a Deus é que Ele tenha misericórdia de nós. Deus tem misericórdia. Tenha misericórdia. Que seja feita a tua vontade. Tenha misericórdia na minha vida. Tua graça, tua bondade. Não depende do nosso querer, não depende do nosso fazer, não são as nossas obras. Não tem esse negócio, eu determino, Deus tem que fazer assim. Não, não é de quem quer. Você pode querer o que for, se Deus não quiser, você vai ficar querendo. Ele é soberano. Ele é soberano. E ele vai continuar falando sobre isso ainda. Versículo 16. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantarei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e endurece a quem quer. Então está escrito sobre Faraó. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Faraó podia ter deixado o povo ir no primeiro dia, mas o que Deus fez? Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus tinha um propósito naquilo. Deus queria mostrar o poder dele. Se Faraó tivesse deixado na primeira praga, não aconteceriam as nove pragas. Então, meus irmãos,
Deus endurece quem quer e Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E aí, mais uma vez, vem a questão, né? Versículo 19. Tu dirás a mim então, por que ele ainda achou culpa? Pois quem tem resistido à sua vontade? Então, ao ler isso, Paulo está dizendo, alguém poderá dizer, então, se é Deus que endurece ou é Deus que amolece, se é Deus que resiste ou é Deus que tem misericórdia, salva e faz e acontece, então, por que Deus ainda acha culpa? Quem pode ser considerado culpado, sendo que é ele que endurece, ou é ele que tem misericórdia, ele que resiste? Versículo 20. Paulo dá um cala-boca em todos nós, dizendo o seguinte. Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu para que conteste a Deus? Dirá a coisa formada ao que a formou, porque tu me fizestes assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro? Para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória, até nós, a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Então veja, Paulo agora vai começar a fazer analogias. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Essa parte é uma parte difícil de entender. Foca aqui, ó. Esquece comentários agora. Foca aqui, ó. Depois eu vou ler comentários e falar alguma coisa. Foca na leitura, vai abrindo a sua mente. Vá fazendo perguntas para a Bíblia e ela mesma vai te respondendo aqui, ó. Paulo está fazendo pergunta e respondendo, tá? Foque aqui. Então, Paulo, ele agora vai começar com analogias. Está falando do vaso de barro, do oleiro. Mais para frente ele vai falar da raiz de uma árvore e o enxerto dela. Fique atento que você vai entender isso aqui. Então ele vem falando, ele começa falando de um povo, povo judeu. Sinto pesar, eu sinto tristeza. Se eu pudesse perder a minha salvação para que vocês fossem salvos, eu faria isso. Mas foi Deus que quis assim. Foi Deus que permitiu isso, já era um plano dele. Deus permitiu que alguns tivessem um coração endurecido, porque tinha uma promessa que ele salvaria também outro povo. Deus já tinha escolhido esse outro povo, Deus já tinha determinado que seria assim. Então é o seguinte, ele foi suportando alguns vasos de ira, como nós acabamos de ler aqui, ele foi suportando esses vasos de ira para que ele mostrasse misericórdia. Versículo 23, ó. Para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória, até nós. A quem ele chamou, não só dentre judeus, mas também dentre os gentios. Versículo 25. Assim como ele também diz em Oséias, eu os chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada a que não era amada. Então, Deus já tinha falado para Oséias, por profecia, que ele chamaria de meu povo aquele que não era povo dele. Quem era o povo dele? Os judeus. Esses eram aquele que ele chamava de o meu povo. Vós sereis o meu povo e eu serei o seu Deus. Só que ele já tinha dito para Oséias que ele iria chamar um outro povo de meu povo. Ele ia chamar de amada uma outra nação que não era amada. Versículo 26. E acontecerá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías também
clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Ainda Israel então falou: ainda que o povo de Israel se multiplique como a areia do mar, é o remanescente que vai ser salvo, é um restante. Muitos serão destruídos, e só um remanescente que vai ser salvo. Porque ele concluirá a obra e abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como Isaías disse antes, se o Senhor Sabaoth, TH tem som de F, se o Senhor Sabaoth não nos tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos semelhante a Gomorra. O que é isso aqui? Sabaoth é o Senhor dos Exércitos, tá? Senhor Sabaoth é o Senhor dos Exércitos. Então Isaías está dizendo o seguinte: se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado uma semente, teria acontecido com eles o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, teria destruído totalmente. Mas o Senhor foi preservando uma semente até chegar a Cristo. Um povo remanescente, muitos foram destruídos, mas Deus, o Senhor dos Exércitos, que preservou a semente. Versículo 30. O que diremos então? Que os gentios que não seguiam a justiça alcançaram justiça? A justiça que é pela fé? Gente, vocês já sabem, quando eu falo justiça, que nós estamos falando da justificação. O que é a justificação? Pecadores que não teriam direitos a serem salvos, mas foram justificados pelo sangue de Cristo. Eu sou um pecador. Eu mereço inferno. O que está preparado para mim é o inferno, por causa da minha carne pecadora. Mas eu sou um pecador justificado pelo sangue de Cristo, pelo aceite, pela minha confissão de fé. Foca na leitura de hoje. Ela é muito completa nesse sentido. E eu vou falando aos poucos. Então, eu sou justificado pela minha confissão de fé. Já já eu vou te falar qual é a confissão de fé. Então, Deus olha para mim, ele vê um pecador justificado. Está aqui o meu pecado, mas ele é coberto pelo sangue de Cristo. Então, aqui está dizendo o seguinte: isso não era para os judeus, não era prometido para os judeus? Então, quer dizer que os gentios é que alcançaram essa justificação? Acabei de ler isso no versículo 30. Vamos para o 31. Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque eles não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei, porque eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e todo aquele que crer nela não será envergonhado. Que pedra de tropeço é essa? Vamos ver se você está atento, se você está comigo desde o início da leitura, desde o início do ano. Nós já lemos nos evangelhos que pedra de tropeço é essa. Escreva o nome da pedra de tropeço aqui nos comentários. Vou aguardar 20 segundos. Quero ver se vocês são leitores realmente atentos. Escreva aí. Que pedra de tropeço é essa? Que alguns tropeçaram nela e outros creram nela. Nós já lemos isso lá nos evangelhos, hein? Quero ver aqui nos comentários. Vamos ver quem vai falar. Se não souber, coloque não sei, não me lembro, mas fale alguma coisa. O Jean tinha falado aqui, ó, queremos ser salvos, mas a decisão é de Deus? É isso? Nós nem queremos ser salvos, esse querer não está em nós. A Bíblia diz que é Deus que põe o querer e o realizar. Nós nem queríamos, Jean, nós somos corrompidos, podres, descendentes de Adão. A gente quer outra coisa. A gente quer o mundo, a gente quer ser como Deus, a gente quer comer do fruto proibido. Mas Deus coloca em nós o querer. Ele achou por bem assim, ele é soberano, ele nos escolheu, ele colocou em nós o querer.
através da pregação do evangelho, nós cremos. Eu vou falar isso mais para frente aqui. Ele põe o querer e o realizar. Estão demorando, hein? Vocês estão em dúvida? A dona Remédios colocou aqui, Jesus, Vaguinho, Jesus. Rita de Cássia. Remédio Souza colocou, Jesus é a pedra de tropeço. A Anne tinha colocado, não me lembro. Não tem problema. É só perguntar, gente. Fala, não lembro, não sei, não tem problema. A gente está aqui para isso. Para ler, interpretar e ajudar vocês. A pedra de tropeço é Cristo. Nós já lemos isso lá nos evangelhos. Quando Jesus, em um confronto com os fariseus, ele também citou essa passagem. Sabe por que vocês não estão acreditando em mim? Que eu vou ser para vocês a pedra de tropeço. Vocês se lembram que quando o menino Jesus, com 8 dias de nascido, foi levado ao templo, Zacarias toma ele no braço e Zacarias fala para a mãe, olha, esse menino aqui, ele vai ser o motivo de muitos se levantarem, mas também ele vai ser o motivo de muitos caírem. Ele vai ser uma pedra de tropeço para muitos. Por que pedra de tropeço? Porque Jesus ele vai lançar uma pedra. Olhe para mim agora. Jesus vai lançar uma pedra. Jesus vai lançar um fundamento em uma confissão de fé. Pedro, ele diz para Jesus o seguinte, na verdade ele foi perguntado, né? Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Houve ali uma discussão, como a gente já falou, uns diziam, tu és Elias, tu és um profeta, e Jesus disse, tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou assim, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, não foste carne nem sangue que te revelaste, mas foi o próprio Deus. E eu te digo, você é Pedro, e sobre essa pedra, sobre isso que você acabou de falar, eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja vai ser edificada sobre uma confissão de fé. Foi o que você acabou de confessar. E ainda hoje nós vamos ler a confissão de fé também, aguarde, tá? Então, essa confissão, quem confessa que eu sou o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, então esse é salvo. Então, essa pedra, esse fundamento que estava sendo lançado, muitos não acreditaram, muitos tropeçaram nela. Muitos chegaram nessa confissão e falaram assim, como pode? Não, ele não é filho de Deus coisa nenhuma, ele é filho de um carpinteiro. Não, ele está blasfemando, ele não é filho de Deus, eu não creio nisso. Então, muitos tropeçaram nessa pedra. E é o que diz aqui em Romanos. Por que que o povo de Israel não foi alcançado por essa justificação? Porque eles não estavam buscando essa justificação por graça, mas por obras. Veja aqui, o versículo 31. Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque eles não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei, porque eles tropeçaram na pedra de tropeço. Então Israel vinha buscando a salvação por aquilo que eles faziam. Eu vou fazer isso para ser salvo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, quem busca a justificação por obras, tropeçam. Não acreditam que quem salva é Cristo. Não acreditam que não vai depender do que a gente faz, mas é o que ele fez por nós. Agora, quem crê, versículo 33, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e todo aquele que crê nela não será envergonhado. Você crê em Cristo? Ele é a sua salvação? Você já está convencido que não é nada do que você faz que te salvaria, mas é o que ele fez por você? O que você faz hoje, você faz como fruto, nós lemos aqui no capítulo anterior, como vive um salvo, que é em santidade, em comunhão, não é em pecado, não é só porque eu fui salvo pela graça que eu vou viver pecando. Então, você foi salvo não pelo que você fez, porque ele te chamou, ele te escolheu, ele te amou, ele perdoou os seus pecados. A partir de então, você apresenta o fruto de um salvo, você vive em santidade por gratidão. Você crê nisso? Então, coloque aí nos comentários aí. Cristo é a minha rocha. Coloque aí.
Ele é a sua rocha. Ele é o fundamento da sua salvação. Ou você tropeça nele, ou você acha que é você que tem que fazer. Você tem que dar uma forcinha, você tem que dar uma ajudinha, porque a obra da cruz não foi completa. Se Cristo é sua rocha, coloque aí, ó. Ele é a minha rocha. Ele é a minha rocha. Ó, quem falou aqui, eu não lembro porque eu não assisti desde o início. Não tem problema. Eu vou explicando. Os PDFs com as minhas anotações estão no canal do Telegram. Entre para o canal do Telegram. De vez em quando eu ponho acesso lá nos links do WhatsApp, nos grupos do WhatsApp. E quando a gente terminar em 365 dias, aí você... Seu sobrenome é Sampaio de Carvalho. Aí você continua, resgata os capítulos anteriores, tá bom? Vamos para o capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou o testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Então você vê, ele disse assim, eu oro por Israel, eu desejo que eles sejam salvos, porque eles até são pessoas zelosas, mas não segundo o conhecimento. É como os dias de hoje, eu oro muito por um povo. Eu oro por um povo que é zeloso, sabe? Tem um povo trabalhador, tem um povo que é tão dedicado, tem um povo que gosta de, sabe, subir monte, fazer isso, fazer aquilo, fazer sacrifício, dar dinheiro na igreja, vai na igreja todo dia e tal. Tem um povo que realmente é muito zeloso, sabe? Mas no conhecimento, ó, fraquinho. E acha que é essas coisas que salva e, enfim, nunca alcançam. Estão sempre querendo pagar pelas suas bênçãos. Estão sempre querendo acrescentar alguma coisa na obra da cruz. Teve agora a Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira da Paixão. E o que aconteceu na sexta-feira? Há anos atrás, Cristo conquistou a nossa salvação, a nossa libertação, pagou pelos nossos pecados. E isso tem que ser encarado de que forma por nós hoje? Tem que ser encarado com graça, com gratidão, com tranquilidade. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por mim, eu nem merecia. Muito obrigado. Mas aí a gente começa a ver igrejas neopentecostais colocando uma cruz e falando para as pessoas, venham tocar nessa cruz, porque quando você tocar nela, o que Jesus conquistou por você vai chegar até você, você vai tomar posse se você tocar nela. Venha tocar nesse manto, aí pega um manto vermelho, eu vou estender esse manto sobre a sua cabeça, porque quando você tocar nesse manto, você vai ser salvo, você vai ser liberto. Você que está com problema de endemoniamento, venha, porque ao tocar nisso, ao fazer... Infelizmente, é um povo que é muito zeloso, até vai atrás, mas não entende, não tem o conhecimento de que não é essas coisas, não depende dessas coisas. Tudo que tinha que ser feito, já foi feito. Eu não tenho que tocar num manto, eu não tenho que passar dentro de uma cruz, eu não tenho que andar de joelho, eu não tenho que fazer promessa, eu não tenho que ir na cidade da Aparecida, eu não tenho que viajar até Israel, eu não tenho que rolar no sal, eu não tenho que nada mais, não são essas coisas. Eu tenho que confessar a minha fé. Aguarde que eu vou ainda falar com vocês sobre essa confissão de fé. Aguarde, a gente ainda vai ler juntos, calma aí que a gente vai ler. Nesse capítulo mesmo. Então, assim, o que eu faço? Eu oro por esse povo. Eu oro. O desejo do meu coração e a minha oração é para que eles sejam salvos, porque eu lhes dou o testemunho de que eles têm zelo de Deus. Eu dou o testemunho disso, mas não segundo o conhecimento. Porque ignorando a justiça de Deus, eu falei aqui de subir monte, não é que se você tem o hábito de subir um monte, maravilha, tá? Não tem problema nenhum, eu também gosto. Eu gosto de, às vezes, ir em um lugar reservado, falar com Deus. Mas, para mim, o monte não tem poder místico, tá? Eu não estou mais perto de Deus, lá a minha oração não é mais forte. Aí não, aí é diferente. Versículo 3. Porque, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Procuram estabelecer a sua própria justiça. Sou eu quem faço por merecer. Versículo 4, porque Cristo é o fim da lei.
Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a lei nasceu com data de validade. Ela acaba em Cristo. O fim da lei é Cristo. Ah, pastor, mas não diz lá que Cristo falou assim: eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la. Sim, ele veio para cumprir. Só que ele cumpriu. E depois que cumpriu, ele falou: está consumado, ninguém precisa mais fazer. Até o estar consumado, ele tinha que cumprir tudo. Eu tenho que ser batizado nas águas. E foi cumprindo todos os rituais. Eu tenho que fazer tudo isso aqui. Eu vou cumprir. Mas quando ele gritou: está consumado, acabou. Fim da lei é Cristo. Ele cumpre e igualmente cessa qualquer outro sistema de salvação que é baseado em desempenho próprio é excluído. Qualquer sistema de salvação, de bênção, de conquista que é baseado em obras é excluído, porque Cristo já fez. E igualmente cessou. Tetelestai, ele gritou, está consumado. A obra foi completa. E como que funciona agora? Todo aquele que crê. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei. Então, como é a justiça que é pela lei que Moisés descreveu? Veja, o homem que faz essas coisas viverá por elas. Então, faça, você vai viver por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Então, antigamente era assim, na lei de Moisés era assim: quem faz é salvo. Na lei da fé, hoje, ele está falando assim: não diga, então quem sobe, quem desce? Quem é salvo, quem é condenado? Não diga isso mais. Agora já não é mais quem. Não é por causa da pessoa. Versículo 8. Versículo 8. Mas o que diz? Aí ele responde. Gente, a Bíblia não está na tela, desculpa, perdão. Mas o que diz? Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Olha só a confissão de fé agora. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Aí lá no versículo 13, eu já volto no 11. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, como que é agora? A justiça da fé, pela fé, a salvação pela fé, pela graça por meio da fé. Como que funciona agora? Agora é assim, ó. A palavra, versículo 8, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus, se crê de todo o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração crê, eu creio de todo o coração, para a justiça. E com a boca faz confissão, eu confesso Jesus como meu Salvador. Isso é para minha salvação. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então, esses versículos aqui são a confissão de fé. Aquilo que Jesus falou para Pedro. Pedro, é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Sobre isso que você acabou de confessar. Aqueles que confessam que eu sou o Cristo. Aqueles que creem de todo o coração que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o único que pode salvá-lo. E não só de coração, mas confessam com a boca, me confessam diante dos homens.
se entregaram a mim, creram em mim, esses serão salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então essa aqui é a nossa confissão. Essa é a confissão que nos salva. É isso que nos salva. Versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Então aqui onde entra não há acepção de pessoas. Não importa se é judeu ou se é grego, agora é para todos os povos. Todos aqueles que crerem nele não serão envergonhados, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a salvação é assim. Esse é o princípio da salvação. É aquele que creu que Jesus é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou dentre os mortos para nos salvar de todo o coração, e aquele que o confessa. E confessar Jesus são também com as suas obras, né? Com as suas atitudes, com o fruto de um salvo. Salvação é isso aqui. Aí ele levanta mais uma questão. Já que os salvos são aqueles que creem, já que os salvos são aqueles que confessam Jesus como Salvador, porque creram nele, então, versículo 14, como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele que não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias e de boas coisas. Então, aqui Paulo ele conclui essa parte dizendo o seguinte: tudo bem, são os que creem que são salvos. Então o que a gente faz? Vamos ficar de braços cruzados? Quem escolheu foi Deus, quem elegeu foi Deus, Deus já preparou um povo, então quem crê é salvo, então vamos ver, deixa acontecer. Não, como que eles vão crer se não tem quem pregue? Como que eles vão ouvir se ninguém falar? Quem vai falar se não for enviado? Então, a obra de Deus funciona assim. Alguns são enviados a pregar, outros a ouvir e a crer. E uma vez crendo, são salvos. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim, então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente ouviram. O som saiu por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo, e com a nação insensata vos provocarei a ira. Mas Isaías é muito corajoso e diz: eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz: todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Vamos para o capítulo 11, mas deixa eu te explicar isso aqui. Então aqui ele está falando o seguinte, tá? As pessoas precisariam ouvir para crer. Mas Israel não ouviu? Aí Paulo está dizendo, sim, eles ouviram, mas não creram, mas endureceram o coração. E Moisés já tinha dito que Deus ele iria escolher um povo para provocar ciúme neles. Gente, isso aqui é muito profundo e também é uma forma, ao meu ver, é uma forma muito linda de Deus trabalhar para salvar o seu povo. Então veja, Deus escolheu o povo judeu, o povo de Israel.
e eles estavam rejeitando essa eleição. Então o que Deus fez? Deus escolhe um outro povo e fala: tá bom, vocês não me querem? Então agora eu vou ser Deus desses aqui. Eu vou chamar esses de meu povo, vocês não vão ser mais meu povo. Eu vou chamar essa de amada, essa nação que não era amada, eu vou chamar de amada e você de desprezada. Para quê? Para provocar ciúmes em Israel, para ver se Israel, por ciúme, se converteria. Vamos continuar lendo que isso aqui vai ser explicado. Capítulo 11. Então eu digo, rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma, porque eu também sou israelita. Então ele está falando, então quer dizer que Israel foi rejeitado? Não. Aí Paulo diz, eu sou israelita, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscam a minha vida. Mas o que lhe diz a resposta de Deus? Quando Elias perguntou, Senhor, acabou, Israel acabou, todos os profetas morreram, só sobrou eu vou morrer também. O que Deus respondeu? Eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram, que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Então, quer dizer, Deus sempre veio preservando um povo, um remanescente, como a gente já leu aqui. Versículo 5. Assim, então, também no tempo presente, há um remanescente, de acordo com a eleição da graça. Então, apesar de muitos estarem se perdendo, Deus está preservando alguns. E se é por graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for por obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra é mais obra. O que então? Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram e os demais ficaram cegos? De acordo com como está escrito, Deus lhes deu um espírito de sonolência, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até esse dia. Lembra que quando nós estávamos lendo o Novo Testamento, os discípulos perguntaram, Senhor, por que o Senhor está falando em parábolas? Aí Jesus disse assim, para que se cumpra o que está escrito, que alguns iriam ver, mas não iam enxergar, iriam ouvir, mas não iriam entender. Alguns precisariam realmente não entender nada, por isso eu falo por parábolas, porque se eles conseguissem ouvir e entender o que eu estou falando, então eles seriam salvos e não se cumpriria aquilo que já estava predito. O que estava predito? Que Jesus teria que ser morto e crucificado por causa deles. Então, se os fariseus, se aquele povo, o povo judeu, ouvisse, entendesse, acreditasse realmente em Cristo, ele não seria crucificado, ele não morreria por nós. Então, veja, gente, isso é obra soberana, é o Deus soberano, é como ele determinou, não adianta a gente querer entrar nessa. Ele escolheu fazer assim. Então, ele endureceu alguns para que esses alguns suscitassem a ira nele, para que esses alguns tropeçassem no que Cristo falou, para que esses alguns dissessem solta Barrabás e crucifica Cristo. Por quê? Porque com a morte de Cristo nós seríamos salvos. E aí o povo dele, vendo tudo isso, vai ficando enciumado. Poxa, mas ele está fazendo tudo isso por outra nação, inclusive alguns de nós se perdendo. Calma, que ele ainda tem um remanescente. A raça de vocês não vai acabar, porque Deus está preservando alguns. E como esses teriam direito também à promessa? Já já vai ser falado, fique atento. É profundo esses assuntos aqui, é muito intenso. Versículo 9. E Davi diz, que a sua mesa se torne em laço, em armadilha, e em pedra de tropeço, e em recompensa para eles. Sejam escurecidos os seus olhos, para que eles não vejam, e para que se encurvem continuamente as costas. Então eu digo,
eles tropeçaram para que caíssem? De forma alguma, mas antes, pela sua queda, a salvação veio aos gentios para provocar-lhes ciúmes. Tá vendo? Então eles tropeçaram para que caíssem, é isso que Deus queria? Calma, não, de forma alguma. A queda deles foi para nossa salvação e foi para provocar ciúmes neles. Por quê? Vamos continuar. Ora, se a sua queda é riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então está falando o seguinte: se a queda deles foi salvação para o mundo, a diminuição da riqueza deles foi riqueza para os gentios, quanto mais a sua totalidade, a plenitude, ou seja, o final da história. Aguarde que você vai saber o final da história. Veja. Porque eu falo a vós gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu serviço, para ver se de alguma maneira eu possa provocar ciúmes aos que são da minha carne e salvar alguns deles. Então Paulo está falando, eu sou apóstolo dos gentios, então olha, eu estou exaltando aqui o que Deus fez por vocês para ver se eles me ouvem e ficam enciumados e talvez alguns ainda queiram buscar essa salvação. Versículo 15. Porque se a rejeição e a reconciliação do mundo, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão os ramos. E se alguns, eu vou explicar isso, tá? E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, foste enxertado entre eles e feito participante da raiz da seiva de oliveira, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Deixa eu começar a explicar isso. Quem é a raiz? A raiz são os judeus. Foram eles que foram escolhidos. Foram eles os eleitos. Foi a nação que Deus escolheu. Eles são a raiz, certo? Eles são os primeiros frutos, como está escrito aqui. Se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. Se a raiz for santa, os ramos são santos. Então, a raiz é santa. Os ramos também são santos. Eu vou começar a exemplificar aqui, ó. Gente, tenham paciência, essa parte é assim mesmo, tá? Aguarde aí, fiquem atentos. Ó, a raiz, essa aqui é a raiz, tá? Essa é a nação escolhida. Nasceu Isaac, nasceu Jacó, nasceu de Jacó nasceram toda a nação de Israel, né? Os 12, Issacar, Benjamim, Zebulon, Naphtali e tal. Então essa aqui é a raiz, esse aqui são os ramos, ó. Tá vendo? Todo o povo judeu, ó. Todo o povo judeu tá aqui, ó. Ó, nessa raiz, certo? Ó, todo o povo judeu tá aqui, ó. Todo tá aqui, ó. O que aconteceu? Deixa eu tirar aqui a Bíblia da tela. Se eu esquecer, me lembra, fala nos comentários. A raiz é santa, os ramos são santos. Mas o que aconteceu? Versículo 17. Se alguns dos ramos foram quebrados, então alguns ramos foram quebrados. Vou colocar bastante aqui para você perceber a diferença. Ó. Alguns ramos foram quebrados. Ó. Alguns não creram, foram quebrados. Ó. Saíram da raiz. Se alguns ramos foram quebrados, e sendo tu uma oliveira silvestre, um outro povo que não faz parte dessa raiz aqui, ó. Então eles foram quebrados para que você fosse enxertado, ó.
O que é um enxerto? Por exemplo, algumas pessoas, elas enxertam em uma árvore que já está firme, aquela raiz, aquele tronco está firme. Então eles pegam e fazem um enxerto naquela raiz. Faz um enxerto de uma rosa, por exemplo, para que ela cresça ali. É um enxerto, porque aquela raiz já é profunda, já tem raízes profundas, já puxa da terra a água, tudo que precisa. Então faz um enxerto naquela raiz. Então veja, eles foram quebrados para que você fosse enxertado. A raiz é santa. Os primeiros frutos são santos. Então todos aqueles que foram enxertados aqui também se tornam santos. Nós, gentios, não fazíamos parte dessa promessa aqui, mas fomos enxertados nela por causa de Cristo. Isso é muito glorioso. Só que aí ele diz o seguinte, ó. Ele diz assim, olha aí na tela, ó. Então fostes enxertado entre eles e feito participantes da raiz da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Então não vem você hoje querer se gloriar nos outros. Ah, eu sou melhor do que vocês, judeus. Não, porque não se esqueça que o que está sustentando você aqui ainda é a raiz. Ainda é uma promessa que foi feita lá atrás. Certo? Versículo 19. Tu então dirás, os ramos, tu então dirás, os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Os ramos foram quebrados, todos estavam aqui, foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Bem, por sua incredulidade, eles foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Mas não sejas arrogante, mas teme. Teme, não vai aí achando, eu não fiz nada por merecer, estou aqui, estou tranquilo. Não, tenha temor. Por quê? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que ele não poupe a ti também. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, bondade. Se permaneceres na bondade. Se você permanecer aqui, do contrário, tu também será cortado. Isso é profundo, gente. Se Deus não poupou os ramos que foram enxertados na raiz por promessa, porque eles foram incrédulos, cortou eles. Não pense você que porque você foi enxertado por graça, que você vai permanecer se você não permanecer na bondade. Em Cristo, confessando Ele. Porque se eles foram cortados, você pode ser também. Isso é profundo. Aí diz assim, versículo 23. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, olha só. Então quem ficou aqui ficou enxertado, né? E os outros aqui, porque foram incrédulos, eles foram cortados. Mas não tem salvação para eles? Versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Então esses aqui, que faziam parte da raiz, mas foram cortados, se eles não permanecerem na incredulidade e voltarem a crer, então eles também vão ser o quê? Enxertados novamente. Deus tem poder para fazer isso. Olha que bacana. Olha que maravilha. Ele faz isso aqui, enxerta todos eles novamente. Então, no final das contas, na plenitude que eu tinha dito, no final você vai ver que na plenitude a obra é mais gloriosa ainda do que a gente imagina. Por quê? Vamos continuar. Porque se tu fostes cortado da oliveira, que é a silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado
na oliveira boa, ou seja, lembra dessa figura aqui? Essa figura aqui, ela não fazia parte dessa raiz, ela fazia parte de outra. Deus cortou os gentios dessa natureza que não merecia nada e enxertou nessa raiz que tinha uma promessa. Então, se você foi cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza foi enxertado na oliveira boa, quanto mais esses ramos naturais serão enxertados na sua própria natureza. Eles já tinham direito a isso. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, para que a cegueira aconteceu... deixa eu ler aqui de novo. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então veja, ele está falando, olha, não ignore o mistério, tudo isso aconteceu, tudo bem, mas por fim, todo Israel vai ser salvo por meio de Cristo. Versículo 27. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós. Então, eles foram inimigos do evangelho por causa de vocês. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Então, quanto à pregação do evangelho, eles tropeçaram nisso por causa de vocês. Eu precisava que eles tropeçassem nisso para salvar vocês. Mas quanto à eleição, eles são um povo escolhido desde os pais. Versículo 29. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Deus escolheu, ele não vai se arrepender de ter escolhido aquele povo. Porque assim como vós também, em tempos passados, não crieis em Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora não creram, para que através da sua misericórdia eles também pudessem alcançar misericórdia. Então veja, se vocês eram um povo que não criam antes, mas eu tive misericórdia e alcancei vocês, então por um tempo eu estou deixando eles também sem crer. Para quê? Para que por fim eu tenha misericórdia deles também. Versículo 32. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade. Então, no final das contas, todos se tornaram incrédulos. Gentios já eram incrédulos por natureza. Judeus acreditavam, mas chegou um momento que eles deixaram de acreditar. Então Deus encerra a história assim, ó. Fim das contas. Toda a humanidade, eleitos ou não, todos estão condenados, todos são incrédulos. Para quê? Olha aí na tela. Para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Ó profundidade e riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ponto. Isso é muito profundo. Ó sabedoria de Deus. Quem ensinou isso para ele? Quem falou para ele? Faça assim. Para que o Senhor seja visto como Deus, escolha um povo, mantenha esse povo e deixe um outro povo sem crer. Depois, para que aquele outro povo que não cria se converta, faça com que esse povo se endureça e a salvação seja transferida para esses. E aí esses aqui vão ficar com ciúmes, mas também depois vão voltar a crer. Ou seja, no final das contas, todos se tornaram incrédulos, todos perdidos, e Deus entra como salvador da história. Mas eu vou ter misericórdia de todos e eu vou salvar a todos. Todos que confessarem a fé. Qual é a confissão? Romanos capítulo 10, versículo 9, 10 e 11. Se com a boca você confessar, se com o coração você crer, Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, se você invocá-lo, você será salvo. Gente, a mente chega cansa. Tem que expandir a mente. Mas é isso. Vou ficando por aqui. O que você achou da leitura de hoje? Não saia sem deixar um comentário. Coloque aí. Foi boa para você?
trouxe conhecimento, te ajudou, explodiu a mente. A gente encerra falando, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém. A ele seja a glória para sempre. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Um abraço, gente, de fé e força. Amanhã a gente volta no mesmo horário, se Deus quiser. Tchau, tchau.